Capítulo 5. A utilidade daquele feitiço de portal nunca deixa de me surpreender. Então pensou quando eles passaram pelo outro lado. Claro, não era perfeito, a natureza do feitiço era tal que muito poucos realmente sabiam de sua existência, graças a uma pequena alteração conveniente de memória. Eu me pergunto se, então riu e descartou a ideia. Não. Se alguém vasculhasse minha mente, tenho certeza de que teria que responder a muitas perguntas. A menos que eu já tenha feito isso e eles tenham apagado essa memória também. Houve um pensamento desagradável, um dos lados sombrios de um governante todo-poderoso com magia imparável. Você nunca sabe realmente se eles pegaram você ou não, ou mesmo o quanto de você é você mesmo e o quanto de você pode ser imposto. Suponho que eu poderia até ser uma criação e todas as minhas memórias meramente implantes. É melhor eu parar de pensar nisso antes que eu enlouqueça. Então parou essa linha de pensamento desagradável e levemente enjoativa, e em vez disso, olhou para o mundo ao seu redor. A terra em que estavam era de terra explosiva, areia cor de ferrugem e pedras grandes e pequenas que não eram diferentes da areia. Montes de pedras estavam aqui e ali em pequenas pilhas de pirâmides que claramente não eram naturais. O sol batia no mundo como um martelo e a névoa de ar parecia dançar à distância. Não invejo os soldados que terão que passar por isso quando chegar a hora. Então disse enquanto se aproximava da primeira pirâmide de pedra. Os montes de pedras não tinham forma e variavam entre a altura da cintura e a altura do peito em si mesmo. Eles estavam dispostos em longas filas, cada um a cerca de um tiro de arco do outro em duas direções. Ele colocou uma mão nas pedras e sentiu o calor do dia em seus dedos. Eu não gostaria de ser um humano aqui fora. Ele pensou, mas Intoma, tendo ouvido o que ele disse e quase lido seus pensamentos, respondeu-lhe: acredito que serão os mortos-vivos passando por aqui, muitos e muitos cavaleiros da morte. Intoma respondeu: então os moradores locais não têm nada com que se preocupar. Tenho certeza de que eles discordariam. Então respondeu enquanto olhava para o grande vazio além. Lord Ains não lhes dá permissão para divergir. Intoma retrucou, mas parou de falar quando então olhou por cima do ombro. Eles não precisam da permissão dele para divergir, ainda. Ele ressaltou. Por um momento sua expressão foi fria e dura, mas suavizou quando ele viu que ela congelou de surpresa com a maneira como ele falou, com sua quase blasfêmia. Esta não é a terra dele, eles governam a si mesmos, você está aqui como embaixadora, Intoma, não como conquistadora, eles podem fazer o que quiserem, e eu não me referiria a eles como moradores locais. Mas eles são locais, eles vivem aqui. Intoma apontou como se de repente tivesse ficado lenta da cabeça. Eles fazem, mas quando você diz algo assim, parece. Ele esfregou o queixo um pouco enquanto procurava a palavra certa. Parece que você está menosprezando-os, você não pode fazer amizade com as pessoas enquanto faz isso. Intoma relaxou depois que a crítica repentina foi explicada e perguntou: então, como devo chamá-los? Com os nomes deles. Ele respondeu com um sorriso irônico em seu rosto escuro e mascarado: agora, para onde vamos a partir daqui? Intoma olhou ao redor. Eu não sei, eu presumi que seria óbvio. Devemos pedir ajuda? Então propôs. Intoma imediatamente balançou a cabeça. Não se não for preciso. Preciso fazer isso eu mesma, ficaremos bem. Suponho que sim. Então disse e tamborilou os dedos na pedra angular da pirâmide de pedras na altura da cintura. Isso tem que significar alguma coisa, certo? Ele perguntou. Intoma se aproximou e disse: o cheiro é estranho. Ela disse quando chegou perto. Não sinto cheiro de nada. Então respondeu depois de respirar fundo. Deve ser um feromônio, se eu soubesse o que era, mas não sei. Ela terminou o pensamento e arrastou o pé nas arquibancadas vermelhas. Eu cometi um erro, assim como Lord Cocytus. Então olhou para ela e esperou. Ela explicou: antes da guerra, tivemos um pequeno conflito com os homens lagarto. Lord Cocytus foi colocado no comando de um pequeno exército de mortos-vivos. Ele cometeu erros, ele não explorou o inimigo, ele não tinha pessoas o suficiente, o longo e o curto disso é que ele perdeu. Entendo, isso parece impossível. Então respondeu enquanto sua estimativa da minoria de homens lagartos disparou uma dúzia de níveis em um instante. Mas aconteceu, agora cometi o mesmo erro, não me preparei, não sei para onde ir ou quem procurar ou... Ela suspirou, talvez eu deva pedir ajuda.
Relaxa, Intoma, está tudo bem. Ele estendeu a mão e colocou sua mão quente no ombro dela. Nós podemos descobrir isso e você pode explicar depois. Essas pedras devem significar alguma coisa, certo? Elas parecem meio que os marcadores na Central 1. Aquela estrada tem marcadores em cada cruzamento e avisa que você está chegando perto de uma cidade. Eu acho que é meio assim. Intoma pensou sobre isso, olhando para as pedras como se quisesse que elas falassem com ela. Faz sentido, muito sentido na verdade, é o tipo de coisa que eu faria. Ela disse a si mesma e se inclinou para mais perto da pedra angular. Ela inalou o feromônio e começou a circular ao redor dela. Um lado era definitivamente muito mais forte. Ela então se endireitou e se virou para apontar para frente. Nós vamos por ali. Havia outra pequena pirâmide de pedras bem na frente dela, à distância de um tiro de arco. Ok, você é a embaixadora. Então comentou. Ele intuitivamente queria questioná-la, mas com um aumento repentino em sua confiança, ele simplesmente não conseguiu, então ele a seguiu. Ela foi até a próxima pedra angular e repetiu o processo. Novamente tendo encontrado o lado com o cheiro mais forte, ela o seguiu. Notavelmente, as pirâmides começaram a encolher. No entanto, isso nunca mudou a facilidade com que ela as encontrou ou a direção que ela queria ir, até que finalmente a pirâmide era literalmente apenas 4 pedras em um quadrado com uma pintada de branco brilhando ao sol e Intoma disse diretamente: chegamos. Então olhou ao redor. Eles tinham caminhado por tanto tempo que o sol agora estava do outro lado deles e começaria sua descida em breve. Certamente estamos aqui, mas onde exatamente é aqui? Ele perguntou. O mais próximo que ele podia dizer, aqui não era nada, era o mesmo que todo o resto, dunas de areia vermelha e planícies abertas do mesmo, que giravam quando levadas por um vento que não era inibido por nada, suas capas ondulavam atrás deles e Intoma buscava uma resposta. A única diferença entre onde eles estavam agora em comparação com onde estavam horas antes era que havia um grande desfiladeiro aberto no chão a 1/4 de tiro de arco de onde eles estavam. O desfiladeiro era enorme por qualquer medida, indo de onde eles estavam até muito, muito longe da vista, e parecia, à primeira vista, ser tão largo quanto uma montanha. Talvez lá, Intoma adivinhou quando apontou para o declive. Acho que vale a pena tentar. Então reconheceu e eles se aproximaram da borda. O pôr do sol lançou uma névoa estranha sobre a terra ao redor deles e o vermelho intenso pareceu ficar mais vivo, o vento aumentou e a areia se tornou um arco-íris de cores desfilando pelo ar. Em quaisquer outras circunstâncias, como não estar completamente perdido. Então teria chamado de lindo assistir à cascata de cores quando a areia voava sobre a borda e descia para o cânion abaixo como uma sólida cachoeira de arco-íris. Eles chegaram à borda e olharam para baixo. Ok? Então disse quando olhou para o que os esperava: você estava certa, estamos aqui. Intoma não se preocupou em conter a presunção em sua voz, como se soubesse o tempo todo que eles conseguiriam. Sim, eu estava. De fato, e isso é impressionante. Então reconheceu enquanto olhava para a cidade de pontes e penhascos que formavam um cânion do tamanho de uma montanha, e tão profundo quanto uma delas era alta.